aí, galera, Bagrinho bom de bola, de volta, e na ausência, é claro, do nosso comentarista amor, humorístico, né, e engraçado, Nego Ali, não pôde estar presente conosco hoje, mas eu, Evandro Luque e o UOL aqui estaremos trazendo aí os comentários da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Começou neste sábado, né, UOL? E aí teve jogos eletrizantes e veio essa rodada para confirmar ainda mais a primeira colocação do Flamengo aí na tabela do Campeonato Brasileiro. 10ª rodada, 5 pontos já na frente do segundo colocado, o UOL. O Flamengo é uma surpresa ou está fazendo o papel que lhe compete de estar na cabeça do Campeonato Brasileiro? Boa noite a todos. Boa noite, boa tarde, bom dia, a hora que estiver nos assistindo aí. Muito obrigado pela audiência. Então, o Flamengo tá com um elenco bom, né? Um elenco forte. E é normal que brigue pelo título mesmo. Brigar ali, porque com todo o investimento que fez, é uma coisa que é inevitável, né? Nos últimos anos não chegou, mas ficou devendo para a torcida. Tá certo, mas ainda vamos falar do Flamengo ainda hoje. É só uma prévia do que está por vir, porque o comentário aí da semana da 10ª rodada, eu acho que é o Flamengo, né? Ampliou a vantagem e tudo, daqui a pouquinho a gente vai estar falando. Mas vamos começar pelos primeiros jogos aí. São Paulo e Internacional, pela 10ª rodada aí, 0-0. Uau, um jogo que estão também, o São Paulo principalmente está brigando aí pela cabeça das primeiras colocações, pelo G4, jogando em casa, estava vindo de vitórias, de bons jogos, e recebeu o Inter e não saiu do 0-0. Perdeu a chance de encostar mais no Flamengo, né? O Inter também, acho que o Inter estava em quarto, São Paulo em terceiro, se eu não me engano. Aí o São Paulo perdeu a chance de encostar, o Inter também, o Flamengo abriu 5 pontos agora. 5 pontos. Vitória 1, Chapecoense 0. Tá aí eles lutando aí para permanecer aí entre os melhores. O Chapecoense está lá embaixo, né? Então, agora tá no rebaixamento agora. Agora está na zona do rebaixamento. Aí também na quarta-feira teve Botafogo e Ceará 0-0. Corinthians e o seu Santos 1-1. Clássico. Foi um jogo bom. Acho que até que o Santos jogou melhor que o Corinthians na casa do Corinthians. Só que futebol é injusto às vezes, né? Mas foi um bom jogo. Aí o Santos ali já saiu do rebaixamento, já tá mais tranquilo agora. Vai jogar em casa ali. O Corinthians, depois que saiu o Carille, deu uma baixada, né? Deu uma baixada. Agora, o pessoal gostava do técnico, né? E ele era bom mesmo. Agora o Corinthians já estava no G4, agora já está lá mais pro meio da tabela. Aí tem que se cuidar mesmo agora com o técnico novo. Era um clube que estava super bem na Libertadores, certo? Tá na Copa do Brasil, eu acho que foi eliminado, acho que da Copa do Brasil, né? Não, Copa do Brasil ficou. Ficou, né? Então, estava super bem com o técnico, de repente acontece essa mudança drástica e até vir um novo técnico, um time que já estava e vir trazer outra ideia para o clube pode afetar, né? O psicológico dos atletas, a mudança, estava dando certo daquele jeito, vem o cara novo, já quer, como dizia Romário, mal chegou, já quer sentar na janela, né? Então acontecem essas coisas. Daqui a pouquinho nós vamos falar do Flamengo. E o Sport, cara, o Sport surpreendendo a todos no Campeonato Brasileiro, venceu o Atlético Paranaense. Tudo bem que todo mundo está vencendo o Atlético Paranaense. Menos o Santos, né? Menos o Santos. E o Sport realmente surpreendendo 1-0, está encabeçando aí as primeiras colocações do Campeonato Brasileiro. O Sport é uma surpresa para o campeonato, porque ninguém imaginava que o Sport ia chegar, né? Não tem um elenco muito forte, não tem aquele elenco de estrelas, não tem. Olha, se o Sport conseguir manter essa pegada aí, vai surpreender muito no final do campeonato. Vai provar que um elenco sem grandes jogadores, né, grandes remunerações, vai conseguir provar que consegue aí com um time fechadinho, com um bom técnico, com um bom entrosamento,
encabeçar as primeiras colocações aí do Campeonato Brasileiro. Tanto é que o Palmeiras aí, que se esperava muito com o elenco que tem, conseguiu agora uma vitória em cima do Grêmio, né? E na casa do Grêmio. Pô, na casa do Grêmio é difícil arrancar ponto. Na casa do Grêmio, eu acho que foi um grande jogo do Palmeiras. O melhor jogo do ano no Campeonato Brasileiro, né? Que, pô, tirar ponto do Grêmio lá vai ser difícil. O Palmeiras conseguiu, vai ser confronto direto ali por G4. Então, foi uma vitória importante para eles. Foi um jogão também. E falar em jogão, Cruzeiro e Vasco da Gama. O Vasco que vem aí apanhando, né? Foi na casa do Cruzeiro e conseguiu trazer de lá um pontinho. Saiu na frente ainda, inclusive, o Vasco, né? Olha só o que eu vou falar, o flamenguista torcendo para o Vasco, tá torcendo para o Vasco, eu torço pelo futebol brasileiro, né? É uma pena ver a situação em que o Vasco está vivendo, infelizmente, mas muitos jogadores do Flamengo estavam torcendo, né? Que afundasse mais e mais e voltasse para a segunda divisão, mas conseguiu arrancar esse um pontinho do Cruzeiro lá, foi uma vitória praticamente para o Vasco, né? Foi, o Vasco, como se disse, tá sendo saco de pancada ali, né? Tá perdendo uma, daí ganha outra, volta e meia, mas empatou com o Cruzeiro lá. Também é muito difícil empatar com o Cruzeiro lá. Tirou pontos, né? O Cruzeiro que estava brigando ali para chegar no Flamengo, se ganhasse ia para segundo. E a diferença ia baixar para 3 pontos. Aí agora tropeçou com o Vasco. O Vasco ajudou o Flamengo, né? E agora o Flamengo tá lá, 5 pontos de diferença. O Cruzeiro tá com 17. Ó, ia para 19. Ia ficar pertinho do Flamengo. Agora... Vamos lá então, dos clubes desesperados. Paraná, teve um jogo Paraná e Bahia. Paraná conseguiu uma importante vitória em cima do Bahia. Fez o que tinha que fazer. Não era um grande clube que veio jogar com ele em Curitiba e conseguiu cumprir com a obrigação de deixar aqui esses 3 pontos, né? Mesmo assim, continua na zona de rebaixamento. Continua, mas o Paraná acordou, né? Segunda vitória consecutiva. E Venceu o Palmeiras? Venceu o Fluminense. O Fluminense, perdão, verdade. Venceu o Fluminense. E agora venceu o Bahia, 6 pontinhos aí. E se ganhar mais uma, agora sai do rebaixamento. Olha só que importante para você aí, do torcedor do Paraná. E o jogo da rodada, você falou Grêmio e Corinthians, né? Palmeiras. E Palmeiras, né? O Palmeiras venceu lá. E agora, para mim, o jogo da rodada foi Fluminense e Flamengo. Sabe uma coisa interessante que eu acho que é assim, o Flamengo, ele é o time do Campeonato Brasileiro que mais joga em casa. Por quê? Todos os clubes do Rio que ele pega, ele vai jogar no Maracanã. Entendeu? Ida e volta. Indiferentemente se é Vasco, Fluminense ou Botafogo, se o Flamengo joga no Maracanã, joga em casa. Se ele joga em Brasília, ele joga em casa, porque a torcida, dentre os clubes do Rio, ela é a maior e consegue levar para o estádio um número muito maior do que os outros times do Rio. Então, o Flamengo leva vantagem nisso. Ou estou errado? Não, tá certo, né? Até em qualquer lugar do Brasil, se o Flamengo botar jogo em São Paulo, a torcida vai lotar. A torcida do Flamengo é a maior torcida do Brasil. O Flamengo tem uma torcida também gigantesca no norte e nordeste do Brasil, né? Então, é aquela situação. E aí, vamos falar do jogo. Flamengo 2, Fluminense 0. A gente vai falar desse jogo agora para você. Tudo o que aconteceu, os melhores lances, os artilheiros e ele, o reserva que chega para marcar. Vamos começar aí pelo primeiro gol do Flamengo, certo? Podia comentar para os nossos telespectadores aí o golaço. Os dois gols do Flamengo muito bem trabalhado, organizado ali. Para mim, o técnico tem uma boa parcela nesses gols que o Flamengo vem fazendo, o ataque, sofreu no segundo tempo, no princípio do segundo tempo, com uma pressão do Fluminense que veio completamente diferente do primeiro, mas os gols
aí do Flamengo vieram tirar elogios aí, inclusive dos próprios jogadores do Fluminense, Ual. O Flamengo encaixou. O nego vinha falando mal do técnico, eu falei, não é assim, o Flamengo tá na liderança. E o Henrique Dourado, aleluia, marcou um gol, né? Meu Deus do céu, o cara tá, acho que fazia uns... Em jejum. Meu Deus. Em jejum. Aí no jogo passado, Viseu, ele tava 0-0, acho. Viseu entrou no lugar dele, segundo tempo, fez o gol. Ele entrou pra esse jogo pressionado agora. Pressionado, que tinha que fazer gol, ele é o titular, ele veio para ser o artilheiro. Ano passado ele foi artilheiro do Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que se o Diego tivesse em campo, ele não bateria o pênalti. Quem bateria era o Diego. Não, o Henrique Dourado é batedor oficial. O Henrique Dourado, ele eu acho que na vida dele, se eu não me engano, ele errou um pênalti só na vida dele. Mas esse pênalti ele bateu mal pra caramba. Bateu? Mas ele... Bateu mal. Ele uma bola lenta num canto, que se o goleiro tivesse escolhido aquele canto, teria pego com sobra. Mas ele é assim, ele é aquele jogador que... Poucos jogadores conseguem fazer isso, tem essa habilidade no pênalti. Que ele pega, ele fica olhando o goleiro, esperando o goleiro cair. Quando o goleiro cai... Ele só coloca no campo. Isso é difícil, hein? É difícil. Porque é um tempo muito curto para se ter esse reflexo de pensamento. Ele tem esse time, assim, quando o goleiro... Ele espera até o último segundo, assim, quando o goleiro cai, ele só tira. Pode ver, os outros pênaltis que ele cobrou, é tudo assim, tudo milimétrico mesmo. Certo. Aí o Flamengo fez o 1-0 no primeiro tempo, voltou para o segundo tempo. O Fluminense com maior posse de bola... foi para cima do Flamengo. O Flamengo recuou no princípio do segundo tempo, tentando jogar somente na armação do contra-ataque. Talvez tenha sido uma estratégia também do professor. O Flamengo tem vindo com jogos aí sem sofrer gol, deve estar autoconfiante na sua zaga, né? E conseguiu segurar o Fluminense e conseguiu aí trazer o boleiro que entra. Tinha um jogador do Flamengo que começou assim, depois estourou, que era agora. Eu vou esquecer o nome desse miserento, cara. Quando ele começou a entrar, quando ele entrava no segundo tempo, ele fazia gol de costas, batia na perna dele, entrava. Não é Negreiro? Negueba? O Negreiro. Negueba. Aí tá vindo esse rapaz aí, entra no segundo tempo e faz gol. Não tá na hora dele chegar já. Então, esse rapaz, ele jogou ano passado, o Viseu. Ele era titular do Flamengo e jogou muito bem. Aí, no começo desse ano, a Udinese comprou ele. Só que ele só vai se transferir na metade do ano. Aí, na metade ou no final do ano, se não me falha a memória. Aí, como o Flamengo já sabia que ia ficar sem centroavante, contratou o Henrique Dourado para a posição e o Viseu se machucou. Aí nisso o Dourado ganhou a vaga, ficou titular absoluto. Agora o Viseu voltou de lesão, vai jogar só talvez até o final do ano. E aí eles não querem botar o Viseu, porque se botar o Viseu, o Dourado que vai ficar, o cara vai sair no final do ano. Vamos colocar o da casa, né? Não vamos colocar o cara que vai, daí o time se acostuma a jogar com o Viseu. Aí na melhor hora, na hora de chega no mata-mata, o Viseu vai embora. Agora vamos ter que adaptar o Dourado. Vamos ter que adaptar com o Dourado. Daí acho que é por isso que eles não colocam muito o Viseu. Mas ele é bem melhor que o Dourado. Tá certo, então, e essa vitória levou o Flamengo aí a 23 pontos, 5 pontos à frente do segundo colocado. E a rodada encerrou aí com o América Mineira 1 e o Atlético conseguiu uma boa vitória aí, não fez mais do que o papel de vencer o América Mineiro 3. Agora nós vamos à classificação geral do Campeonato Brasileiro. Em primeiro lugar, Flamengo, com 23 pontos, 10 jogos, né? Tem um saldo de gol de 12 gols. 12 gols. Para você ter uma ideia, o segundo colocado, o Sport, tem um saldo de gol de 1 positivo, né? E o Flamengo tem um saldo de gol de 12. A zaga realmente tem feito a diferença também nesse time, Ual.
É, a zaga e o ataque, né? O Flamengo tem o melhor ataque do campeonato, fez 18 e tomou 6. Não é a melhor defesa ainda é do Cruzeiro, com 4 gols. Mas o ataque do Flamengo, 18 gols em 10 jogos. O Flamengo levou quantos gols? Levou 6. 6 gols em 10 jogos. Em 10 jogos. Tá certo. Então, o segundo colocado, surpreendendo a todos, aí com 18 pontos, vem o Sport. Na terceira colocação, o time do nosso amigo Rafinha Passos aí, com 17 pontos. Tem bastante clubes aqui, ó. Quarto colocado, Atlético Mineiro com 17, Cruzeiro em quinto com 17, São Paulo em sexto com 17, aí vem o Grêmio com 16, o Internacional em oitavo com 16, Corinthians com 15 pontos na nona colocação, em décimo Fluminense com 14, com 13 América Mineiro, Botafogo também com 13 em décimo segundo, o Vasco ainda com um jogo a menos, mesmo assim está em 13º lugar, o Vitória em 14º lugar com 11 pontos, vem Santos e Chapecoense aí, ambos com 10 pontos, Santos na 15ª, o Chapecoense em 16º, Atlético Paranaense em 17º, 18º, esses são os que estão na zona do rebaixamento. Atlético Paranaense com 17, 17º, em 18º18º, Bahia em 19º e o Lanterna, o Ceará, com 20 pontos. Essa é a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ceará, 4 pontos. Ceará, 4 pontinhos apenas, 4 pontinhos. Vamos à próxima rodada para fechar aí o Bagrinho Bom de Bola. Falar da 11ª rodada, que acho que é a última antes da Copa do Mundo, né? A 11ª é a penúltima, né? Penúltima, ainda tem. Penúltima. Ainda tem a próxima rodada, ainda são 12 rodadas antes do Campeonato Brasileiro. Tem mais 2 ainda. Tem a 11ª, a 12ª. A 11ª e a 12ª. São 2 rodadas que faltam aí. Próximo jogo amanhã, já às 16 horas, Atlético Paranaense e São Paulo. Chapecoense recebe o Cruzeiro amanhã às 19 horas. Amanhã também Vasco da Gama e Sport Recife. Corinthians e Vitória amanhã. Domingo, jogos de domingo, Atlético e Fluminense, né? Bahia e Botafogo. Grêmio e América Mineiro, Ceará e Palmeiras, Flamengo e Paraná em casa novamente, porque jogou em casa com o Fluminense, e para fechar a rodada aí, domingão, tem Santos e Internacional, domingo às 19 horas, tá certo? Uau! Quer mandar um abraço para alguém? Está ficando por aqui já o Bagrinho Bom de Bola. Infelizmente, o nosso companheiro de bancada, o Nego Alha, não pôde aí comparecer, né? Compromissos aí com a faculdade. Uhum. Vou mandar um abraço para todo mundo que nos acompanha aí, para a galera que segue a gente aí nas redes sociais, acompanha o programa aí. Abraço para o meu amigo Rodrigo Espanto, que também fica ligado lá em tudo que a gente posta lá. Valeu! E compartilha aí, galera, pra gente crescer junto aí, pra ter mais bagrinhos bom de bola aí pra vocês. Tá certo, então. Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho de todos vocês. Segunda-feira, Bagrinho Bom de Bola, trazendo os resultados da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro e também sobre o amistoso que a seleção brasileira vai ter neste domingo, aí o último jogo preparatório para a Copa do Mundo da Rússia. Um abraço, compartilha, curta e até segunda-feira.